Recentemente eu vi um artigo no Justo Brasil e também em alguns sites sobre crimes que o brasileiro comete, infrações penais que ele comete que ele não sabe que é crime, né? E aqui eu queria fazer tipo um top 5 de atos, né, ilícitos penais que geralmente a pessoa pode cometer. E eu vou começar com o tipo penal que muita gente não conhece, né, que é a apropriação de coisa achada. O que que é isso? Vamos supor o seguinte, eu achei algum valor pertencente a outro, algum bem pertencente a outro na rua. Nesse caso, né, o pessoal fala assim, achado não é roubado. Realmente, não configura o crime de roubo, porque para ter roubo tem que ter uma subtração, né? Então você tem que subtrair de alguém mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a resistência da vítima, certo? Então, não é roubo. Mas é apropriação de coisa achada, é um crime que a gente chama de crime a prazo. Por quê? Porque demanda um prazo para se configurar. Então, se eu acho algo na rua pertencente a outrem, não leva a essa pessoa, não leva a autoridade policial no prazo de 15 dias, eu cometo esse crime. Quem nunca achou uma cédula ou um valor de outra pessoa, certo? Não levou conhecimento da autoridade nem a ninguém, né? Ou, né, uma cédula que eu falo, mas que tenha, seja possível identificação. Então, tem que ser possível identificação. Né? Uma carteira pertencente a outra e, infelizmente, não levou a autoridade policial, nada disso, comete esse tipo de crime. Outra situação que não é crime, tá? Mas é uma infração penal, é uma contravenção penal no caso específico, que é a perturbação do sossego, né? 6 horas da tarde, 1 hora da manhã, qualquer horário, coloca o som estourando, prejudica os vizinhos. Isso é um ilícito penal? É uma contravenção penal, independente do horário. Tá? Tem que ser depois das 10. Não, não existe isso. Tá? Isso daí o pessoal fala tal, mas não existe um prazo específico. A partir do momento que perturba o sossego do vizinho de outrem, acarreta esse tipo de infração e a pessoa pode sim ser responsabilizada, certo? Outra situação, né? Então a gente já viu a apropriação de coisa achada, a gente já viu a questão da contravenção penal, né? Da perturbação do sossego. E qual que é a terceira situação que a gente pode pensar aqui? A apropriação indébita. Eu recebo algo de alguém, né, de um amigo, para guardar, conservar, e eu passo a achar como aquilo, como se eu fosse o dono. Eu ajo como dono daquele bem, certo? Eu me aproprio daquele bem, inclusive nem falando às vezes para a parte contrária que aquele bem é meu. Eu cometo esse tipo de infração penal, esse crime em específico, certo? Outros crimes muito importantes, e aqui acho que o próximo que eu vou falar, eu acho que é o crime mais comum de todos, pirataria. Quem nunca baixou, né, em algum fórum, um livro específico, um filme específico, certo? Sem pagar os valores autorais específicos à pessoa que produziu aquela situação, né, baixou no torrent, enfim, comete esse tipo de ato ilícito. Eu acho que é o mais comum de todos aqui. Todos são comuns, mas esse é o mais comum de todos, certo? Eu elenquei esse. Tem uns que eu acho muito interessante, mas tem um que eu acho que também, junto, né, com a apropriação indébita e tal, também é muito comum ocorrer, né? Quando eu deliberadamente deixo uma pessoa que não tem habilitação, ou seja, uma pessoa geralmente menor de idade, dirigir, ou quando eu dou alguma bebida alcoólica a essa pessoa menor de 18 anos, né? Eu cometo um crime conforme até o próprio estatuto da criança e do adolescente, certo? Veja, são 5 situações, 5 tipos penais que são muito comuns, que comumente a gente vê e que a maioria esmagadora das pessoas fala assim, é errado, mas eu não acho que é crime. As pessoas não entendem aquilo como crime, certo? E existem vários outros exemplos que a gente pode pensar que elencam uma infração penal específica, mas eu pensei nesses 5 aqui para mostrar que, por vezes, a pessoa acaba cometendo um crime sem saber que aquele fato específico é antijurídico, né? Que é uma espécie de infração penal, né? Então, apropriação de coisa achada, perturbação do sossego, né, dar bebida alcoólica a menores de idade, possibilitar eles a dirigirem veículos, né? Tudo isso a gente comumente vê, inclusive às vezes até na nossa família a gente verifica pessoas que agem dessa forma e comete esse tipo de crime. Então aqui são esses 5 tipos penais, né? 4 crimes, uma contravenção, que demonstram a prática de infração que geralmente 99% dos brasileiros acabam cometendo. Certo? Só queria deixar isso mais como um vídeo de curiosidade e tudo mais, né? Sugestões de vídeos vocês podem deixar nos comentários. Se tiver interesse em um contato mais pessoal, me segue lá no Instagram e qualquer dúvida eu fico à disposição.